Olá e bem-vindos! Hoje a gente continua a nossa exploração da obra Gênesis segundo o Espiritismo. E olha, chegamos a uma das histórias mais fundamentais e talvez mais mal compreendidas de todas, a de Caim e Abel. Sem dúvida nenhuma, é um drama que ecoa, né? E o nosso material hoje mergulha fundo no que essa história simboliza. Vai muito além do primeiro crime da humanidade. Exatamente. A missão aqui é desvendar essa simbologia por trás dos atos de Caim. Vamos focar em 3 pontos que a fonte nos apresenta de uma forma, eu diria, até revolucionária. Primeiro, a famosa marca de Caim. Certo. Depois, o seu exílio e, por fim, a sua descendência. A pergunta central é: e se tudo aquilo que a gente pensava sobre castigo, sobre maldição, for, na verdade, uma lição bem complexa sobre consciência, aprendizado e evolução? É uma premissa ousada, né? A fonte nos convida a ver a história não como o relato de um Deus punitivo, mas como a primeira grande aula da humanidade sobre as leis morais do universo. Uma aula sobre como nossas ações criam o nosso próprio destino. Certo, então vamos começar pelo clímax da história, o ponto que todo mundo conhece, a marca de Caim. A interpretação de séculos é a de um estigma, né? Uma maldição visível para que todos soubessem do crime dele. Exato. Mas o texto bíblico diz: "E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse quem quer que o encontrasse." Peraí, isso vira a história de cabeça para baixo. A fonte está nos dizendo que todo mundo entendeu errado? Que o castigo era, na verdade, um ato de compaixão? Essa é exatamente a chave da interpretação que a fonte propõe. É uma inversão de perspectiva total. O argumento é que o sinal não é uma marca física externa, tipo uma cicatriz ou uma letra na testa. É uma marca moral, interna. É o despertar barulhento e doloroso da consciência. A fonte descreve como o eco do crime vibrando na alma. E o propósito não é humilhar, mas, paradoxalmente, proteger. Proteger? Como assim? Como o registro de um assassinato na alma de alguém pode proteger essa pessoa? Isso parece contraintuitivo. Mas protege de 2 coisas. Primeiro, de uma espiral de violência externa. Ao marcar Caim, Deus impede o ciclo da vingança. Ele quebra a lógica do olho por olho antes mesmo de ela começar, sabe? Ah, entendi. Garante que a violência não gere mais violência. Mas a proteção mais profunda é contra si mesmo. A marca, sendo a própria consciência culpada, o remorso se torna um freio interno. É uma dor que o impede de se afundar ainda mais na brutalidade, forçando-o a confrontar o que fez. Entendi. Então não é um alvo nas costas dele, é mais como um alarme interno que não para de tocar. É uma bússola moral quebrada que, justamente por estar quebrada, o lembra constantemente de onde o norte deveria estar. Exatamente. A fonte chama isso de símbolo da misericórdia divina. A justiça, nesta visão, não é retributiva, ela é terapêutica. O remorso não é o castigo final, é o início do tratamento. É a febre que indica a infecção e força o corpo a reagir. É o primeiro passo, então. É o primeiro passo, absolutamente necessário para a purificação do espírito. Sem essa dor, não haveria aprendizado, só a repetição do erro. Mas essa ideia de que o remorso é terapêutico pode soar um pouco romantizada, não acha? Porque para a vítima, para Abel, a justiça não foi feita. Como a fonte lida com a perspectiva da vítima nessa equação de justiça educativa? Essa é uma pergunta crucial. A fonte não ignora a vítima, mas ela amplia o foco para a lei universal de causa e efeito. A reparação para com Abel não acontece ali no momento do crime. Ela se torna a dívida que o espírito de Caim vai carregar. E a fonte conecta isso direto com a reencarnação. Ah, claro. A marca não desaparece com a morte do corpo. É um registro energético que o espírito leva para vidas futuras. E como isso se manifesta? Na prática? Manifesta-se como tendências, dificuldades, provas, talvez uma tendência a explosões de raiva que ele precisa aprender a controlar, ou a necessidade de dedicar uma vida inteira a proteger os fracos, a salvar vidas.
para reequilibrar a balança. A justiça para Abel não é a punição de Caim, mas a transformação de Caim. Faz sentido. A dívida só é paga quando o agressor, através de inúmeras experiências, aprende a amar e a reparar o mal que fez, muitas vezes reencontrando os mesmos espíritos que prejudicou em novos papéis. A marca não é uma sentença de condenação eterna, é uma lição de casa que dura o tempo que for preciso. Ok, então vamos juntar as peças para entender o quadro completo. No início da história, a fonte nos apresenta Caim e Abel não como pessoas literais, mas como símbolos. Isso. Abel representa a entrega, a humildade, o amor. Caim, por outro lado, simboliza o orgulho, o egoísmo, o apego à matéria. É isso. Perfeito. É o conflito primordial que existe dentro de cada um de nós. A força espiritual versus a força material. A escolha de Caim de ceder ao ciúme e ao egoísmo, que a fonte chama de o nascimento do egoísmo na consciência humana, leva ao ato final, ao fratricídio. É o momento em que a força material, descontrolada pelo amor, se volta contra o espírito e tenta destruí-lo. Exato. E é aí que entra a marca. Ela surge como uma consequência direta, mas não como uma simples punição. Pelo que eu entendi, é uma espécie de evolução na própria pedagogia divina. A consequência do erro deixa de ser algo só externo, tipo um raio caindo do céu, e se torna um mecanismo interno de autoconhecimento. Precisamente. A fonte usa uma expressão muito poderosa. A marca é o tribunal de Deus no coração do homem. Em vez de um juiz externo, Deus instala a própria lei dentro da consciência. É um movimento de uma sofisticação espiritual incrível. A responsabilidade é internalizada. Totalmente. A partir de Caim, a humanidade não pode mais alegar ignorância. A gente sabe, no fundo da alma, quando age contra a lei do amor. E essa sabedoria interna, por mais dolorosa que seja, é o que nos garante a chance de nos reeducarmos. E o que acontece externamente? Porque além dessa marca interna, ele é expulso, exilado, é condenado a ser um fugitivo e errante. Como essas duas coisas, a consequência interna e a externa, se conectam? Elas são um espelho uma da outra. O exílio é a manifestação física da desordem espiritual dele. Ele rompeu a harmonia com o irmão, com Deus, consigo mesmo, e o resultado? Ele não consegue mais pertencer a lugar nenhum. A fonte descreve isso, mais uma vez, como um processo educativo. Ele é enviado para a terra de Nod, e a palavra Nod, em hebraico, significa errância. Ele não foi para um lugar, ele foi para um estado de ser. Então, esse exílio não é tanto geográfico, mas Existencial. é aquela sensação de não pertencer, de estar desconectado de um propósito maior, que talvez muita gente sinta hoje em dia. Exatamente essa a ideia. É a dor da solidão e do deslocamento forçando-o a confrontar o vazio que ele mesmo criou. É um princípio pedagógico fundamental, né? A gente aprende pela ausência o valor daquilo que perdeu. É verdade. Ao perder a paz, ele é forçado a desejar a paz. Ao perder o senso de lar, ele é forçado a entender o que significa ter um. O exílio físico é a arena onde ele tem que lidar com o seu exílio espiritual. A fonte dá outros exemplos desse tipo de exílio educativo? Sim. Ela traça um paralelo muito claro com outros grandes desterros bíblicos. Adão e Eva são exilados do Éden para aprenderem sobre responsabilidade através do trabalho e da dor. O povo de Israel é exilado na Babilônia para, longe do seu templo, da sua terra, redescobrir sua fé, sua identidade. O padrão é o mesmo. A própria reencarnação. Como assim? A reencarnação como um tipo de exílio. Pensa bem. Um espírito que se desequilibrou pelo egoísmo ou pelo ódio, ele se afasta temporariamente dos planos de luz, de harmonia. Ele se exila na matéria, num corpo físico, com limitações e desafios específicos. Certo. Ele retorna, muitas vezes às mesmas circunstâncias ou aos mesmos grupos de pessoas com quem tem dívidas, não para ser punido de novo, mas para ter uma nova chance de acertar, de curar, de reparar. O exílio na Terra, por mais difícil que seja, é a estrada de volta para casa, para a harmonia perdida. Isso nos leva à parte final da história, que é fascinante, o que acontece depois.
as duas linhagens. Abel morre sem filhos, mas Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete. E a partir daí, a humanidade se divide em dois caminhos. Como a lei de causa e efeito se manifesta aqui? Aqui a narrativa se torna um mapa da evolução humana. A fonte apresenta duas grandes correntes de progresso que caminham lado a lado, sabe? Originadas de Caim e de Sete. A descendência de Caim, como Gênesis descreve, funda cidades, trabalha com metais, cria instrumentos musicais. O progresso material. Exato. Eles são os pioneiros do progresso material, da tecnologia, da ciência, da arte, do domínio sobre o mundo físico. E a linhagem de Sete? A linhagem de Sete culmina no filho dele, Enos. E o texto bíblico diz algo muito específico. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Esta linhagem simboliza o despertar da consciência religiosa, da busca pelo transcendente, da ética, da filosofia, é o progresso moral. Temos então de um lado a inteligência, a ciência, do outro a fé e a espiritualidade. Isso. E a lei de causa e efeito mostra que a humanidade precisa desesperadamente de ambas e que o nosso grande drama é a dificuldade de integrar as duas. Pensa na nossa sociedade hoje. A gente tem o brilhantismo tecnológico do Vale do Silício, capaz de criar ferramentas que mudam o mundo. Essa é a herança de Caim na máxima potência. Ao mesmo tempo, temos movimentos globais por ética, meditação, sustentabilidade, busca por propósito. Essa é a herança de Sete. E o perigo está no desequilíbrio. Exatamente. A fonte argumenta que a inteligência sem amor, o legado de Caim, leva à construção de coisas incríveis, mas também a armas mais eficientes, à exploração do planeta, ao egoísmo sofisticado. Constrói arranha-céus, mas gera ansiedade e vazio. Por outro lado, a fé sem razão, a sombra da linhagem de Sete, pode levar ao dogmatismo, ao fanatismo, à estagnação. A história humana, nessa visão, é esse longo processo de reencarnações em que os espíritos transitam entre essas duas correntes, aprendendo a lição de cada uma. Então, a verdadeira civilização, o próximo passo da evolução, seria a fusão dessas duas linhagens. Seria a harmonia, a tecnologia com alma, a ciência guiada pela ética, a fé iluminada pela razão. A verdadeira civilização, segundo a fonte, vai nascer quando a genialidade de Caim aprender a invocar o nome do Senhor, como fez a linhagem de Sete. Quando o nosso poder de fazer for guiado pelo nosso poder de amar. Uau! Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com a marca de Caim, que em vez de um castigo, se revela como o despertar da consciência e um sinal de misericórdia divina, um mecanismo interno de aprendizado. Isso. Depois a gente viu o exílio não como abandono, mas como a contraparte externa dessa desordem interna. Uma jornada necessária de aprendizado pela ausência, que tem na reencarnação sua expressão máxima. E por fim, as duas linhagens, de Caim e Sete, que representam o desdobramento da lei de causa e efeito na história. Elas nos mostram as duas asas da evolução humana, o progresso material e o progresso moral, e a nossa eterna luta para fazê-las voar em harmonia. E o fio condutor de tudo isso é que a lei universal de causa e efeito não é punitiva, mas profundamente educativa. É o que a fonte chama de a justiça de Deus em movimento. Cada ação gera uma reação, e essa reação é sempre uma lição sob medida para as necessidades do espírito. Cada erro, então, se torna matéria-prima para o crescimento. Exatamente. Cada erro, por mais terrível que seja, se torna matéria-prima para o crescimento e a reconciliação. O que nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar daqui. A história de Caim nos ensina sobre uma lei de causa e efeito que é precisa, pessoal e educativa. Se a gente passar a encarar cada desafio em nossas vidas, cada dificuldade, cada relação complexa, cada exílio pessoal, não como um castigo aleatório ou fruto do acaso, mas como um efeito preciso de causas que nós mesmos criamos,
como uma resposta inteligente do universo desenhada para o nosso crescimento, quase como uma marca de Caim pessoal, destinada a nos guiar e proteger para que a gente aprenda uma lição específica, como isso mudaria a forma como enfrentamos tudo isso?